Senhor Jesus, Divino Mestre, irmão, amigo de todos nós, agradecemos por mais esta oportunidade, mais esse ensejo de mais uma jornada de aprendizagem e trabalho que nos é proporcionada pela Tua misericórdia. Pedimos o amparo, a inspiração, a orientação para que realizemos aqui hoje o melhor a nosso alcance, tanto no estudo que vamos iniciar, dando continuidade ao entendimento do Apocalipse, quanto à reunião mediúnica. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam os espíritos que estão albergados nesta casa, os que estão iniciando seus trabalhos, suas atividades de estudo, seu reajustamento e equilíbrio interior. Que assim seja. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 22, aproximando-nos do encerramento, a partir do versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Muito bem. Fernando, eu acho que você não tem a 99 não, certo? Você não veio na outra semana. Opa! Desculpa aí. Não, tá na minha mão. Pode entrar, Wanda. Boa tarde. Você já está podendo. Boa noite, Wanda. Boa noite. Boa noite. Você já está. Sim, está fechado para abafar um pouco o som. Aí você encosta aquela ali também, por favor. Tá quase bom, meu Deus. Pois é. Hoje nós vamos ter aqui o nosso estudo, vamos explicar aqui para os amigos que irão escutar o som, o estudo depois. E nós estamos com o som de fundo aqui na vizinhança. Talvez vocês vão escutar, porque estamos no Carnaval. Nossas atividades aqui na Fraternidade Espírita Camilo Chaves não param no Carnaval. O estudo do Apocalipse e a reunião mediúnica continuam, até porque é o período de maior necessidade, que a perturbação se faz mais eloquente, vamos dizer assim. Então é necessária de nossa parte uma atividade espiritual para ajudar Jesus a contrabalançar a onda de desequilíbrio que toma conta de muitas consciências nesse momento. Então, dando continuidade aí, nós ainda estamos na página 98, viu, Wanda? Essa página 99, nós vamos entrar nela. Então, ainda é a 98. Porque nós vamos continuar a estudar o versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, naquele nosso sistema de irmos estudando de maneira minuciosa,
esse primeiro ponto do versículo, nós iniciamos, inclusive, na semana passada, e disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Aqui o Espírito que dialogava com João, nesse momento, enviado de Jesus, ou o próprio Jesus, porque o Apocalipse foi transmitido diretamente por Jesus para João, e arrebatou João ao plano espiritual, e ele então viu os quadros que Jesus plasmou de acordo com a capacidade de compreensão do João e de assimilação dos quadros para depois ele narrar. Então ele está chamando a atenção aqui para o movimento evitar o movimento da idolatria, porque no versículo anterior, o que aconteceu? Vamos ler, versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Então essa atitude de adoração é que esse espírito aqui pede para o João não adotar. E, lamentavelmente, o movimento de adoração, de idolatria, é um movimento, é uma tendência natural. Tanto é que nós temos a idolatria presente na humanidade. É uma tendência, né? A lei de adoração é uma lei natural, já temos aprendido isso, que é a lei de amor. Nada mais é do que a lei de amor, a lei de adoração. E quando não temos o discernimento, o bom senso, nós vamos desenvolvendo o sentimento de idolatria. Vamos amando quaisquer coisas, como aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é uma lei tão irresistível, e quando o amor não é direcionado para o que é importante, no caso aqui nosso, de estudiosos do Evangelho, do Espiritismo, que é importante? Amar o próximo. Então, quando nós não direcionamos o amor para o próximo, para as pessoas, nós vamos amar qualquer coisa que nós nos apeguemos. Plantas, animais e coisas conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. O dinheiro, a si mesmo exacerbadamente, que é o egoísmo que se transforma em egolatria, e é a adoração de si mesmo. O atendimento pleno, todos os caprichos que nós vamos tendo. Então, essa é a grande chaga da humanidade, o egoísmo, que vai aqui engendrando todos esses movimentos e vai causando dificuldades no terreno, por exemplo, religioso. Idolatria é um problema sério, que ocorre também, evidentemente, no nosso meio. Peço, por favor, e o amigo aí para silenciar, por favor. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Então, ele se coloca aqui no mesmo plano de dificuldade, por uma questão de modéstia, de humildade, como um conservo de Deus nas questões aí que se referem ao trabalho divino. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então nós temos aqui aprendido com muita ênfase, e esse é um ponto aqui repetitivo, que guardar as palavras significa operação. Guardar é operar, é praticar. Então a filosofia espírita, consequentemente o Evangelho, ele só é guardado, de fato, incorporado, quando nós operamos e praticamos no dia a dia, perante a sociedade. Esse é um ponto
que aqui no nosso estudo ele é bastante repetitivo. E esse deve ser o nosso empenho no dia a dia. Estamos aí buscando essa operação. E vamos lembrar que o Apocalipse é a segunda vinda de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá em João. João capítulo 21, 22, quando Jesus estava ali dialogando com os discípulos, depois que ele foi crucificado e ele retornou e ainda conviveu com os apóstolos 40 dias, ele vai dizer assim, vendo Pedro, 21, vendo Pedro a este, vamos voltar aqui no 20 para contextualizar, 21, 20, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Porque João foi o único apóstolo que viveu até perto dos 100 anos. Foi exilado da ilha de Patmos. E Jesus então volta e o arrebata. Ele mostra o panorama do Apocalipse. Então, a tão propalada segunda vinda de Jesus foi esse momento junto de João, em que ele volta, conclama João para ditar aquelas mensagens para que João espalhasse pelo mundo. Então, uma segunda vinda de Jesus no plano objetivo material não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque agora a segunda vinda de Jesus é no nosso mundo interior. É no nosso mundo interior. Nós é que vamos dar testemunho de Jesus para o mundo. Não tem mais sentido ele voltar, para ele vai repetir as mesmas coisas? Para quê? Não é preciso. O governador da terra veio até nós. Falaram o essencial, nós o expulsamos, não tem mais sentido ele voltar. Agora a volta é no plano do coração. Nós vamos ser modelos e guias menores, multiplicadores do que Jesus fez na terra, para quem não conhece. Esse é o movimento. De acordo? Todo mundo de acordo? De acordo. Diga lá, Fernando. Não, de acordo. Ok. Então, é um sistema operacional não mais teórico, porque convenhamos, falando aqui do Brasil, o Brasil é um país dos mais religiosos do mundo. Mas a sociedade brasileira reflete o Evangelho de Jesus na prática? O que vocês acham? Nossa Senhora, está longe. Está longe, evidentemente que está longe. Só para ficarmos naquela questão que eu cito muito aqui, 930, a resposta que os Espíritos deram a Kardec, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Só aí nós já temos todo um programa. Não precisa de mais nada, precisa. Então, nós somos religiosos, mas ainda religiosos de superfície, de fachada, com verniz da religiosidade. Por isso que o nosso compromisso aqui, estudando Apocalipse, é o compromisso com a vivência. Porque senão não tem sentido nós aqui estarmos estudando Apocalipse
Não tem sentido nem participar de reunião mediúnica. Temos um contato direto e objetivo com a imortalidade, como temos na reunião mediúnica, e não estarmos empenhados na vivência, é desperdício de uma riqueza extraordinária e que vai sobrepesar muito no retorno ao mundo espiritual. Nós já vamos chegar no mundo espiritual com arrependimentos. Não tenha a menor dúvida disso. Então nós temos que minimizar os arrependimentos. Estar no esforço, sem escamotear, como nós vamos abordar isso aqui mais à frente aqui. Então Jesus não carece de adoração. Jesus merece a reverência, o respeito, a mais alta consideração, mas não a adoração. Porque o compromisso é com a vivência. O compromisso é com a Como é que prática. fica aquela adoração ao Santíssimo Não, da Igreja Católica? não tenho nem ideia, não conheço, eu desconheço. Não posso falar do que eu desconheço. Porque isso é desde que a gente é criança, Não, mas eu não... né? Que tem aquela parte lá. Não, eu não conheço os dogmas católicos. Eu, quando era criança, eu fiz lá o catecismo, mas eu não me recordo mais. Frequentava a igreja, mas eu rompi com a igreja aos 16 anos. 16 anos eu já estava iniciando no espiritismo, então nem me recordo mais de rituais da igreja. Os rituais têm o objetivo de nos desviar do foco, porque a gente substitui o essencial pelo ritual. Acaba que o ritual se torna o objetivo. E a prática, que é o que Jesus fazia, se torna secundário ao longo do tempo. Porque nós como o espíritos em evolução, ainda inferior, temos a tendência de seguir a lei do menor esforço. Qual que é o menor esforço? Uma adoração superficial. Cumprir os rituais, determinado tempo ali, 1 hora, 2 horas, depois retorna-se para a vida natural. E aqui no Espiritismo, o que a gente aprende é o seguinte, que a atividade que nós exercemos aqui na Casa Espírita deve ser a cereja do bolo que nós vamos construindo no dia a dia. Coroamento. O esforço é lá fora. Junto aos familiares, que são desafiadores, junto à sociedade, que é desafiadora, mas nós temos que estar no esforço, na tentativa, na busca pela superação. E aqui na Casa Espírita é onde nós buscamos força, buscamos o incentivo, buscamos a orientação, e vai ser a cereja do bolo que vai coroar todo esse movimento no dia a dia, como fez Jesus. E nós estamos aqui estudando o Evangelho redivivo, o cristianismo primitivo, como Jesus o transferiu para nós. Esse é o ponto importante. Diga lá, Wander. Eu queria entender a colocação dela, que eu não entendi. Se repete, por favor. É porque estava Eu dentro vou dar a explicação. Da adoração. do que o Júlio falou, aí eu lembrei, porque eu lembrei lá de Diamantina na igreja, né? Que vai o pessoal, minha mãe também ia, tem a parte do Santíssimo, a pessoa fica lá, adoração é assim, fica lá rezando, né? Pro Santíssimo lá dentro. Aí eu quis entender, porque o Júlio explicou para ele. Porque a Igreja Católica, ela se baseia, todos os fundamentos doutrinários dela, em dogmas que são regidos por concílios, congressos e seminários dos líderes deles, até dos bispos e arcebispos, até os papas. Então, durante esses concílios, eles formulam aquilo que a igreja vai ter como aquilo que é chamado de catequese.
da Igreja Acho Católica. que é isso, né? Então, é diferente de nós, por exemplo, que nós não baseamos nestes concílios, nessas credenciais de reuniões de líderes para determinarmos o que nós vamos acreditar ou o que nós vamos viver como fé. O que nós vamos ter é o consenso universal dos ensinos dos Espíritos, o que é muito diferente, onde ali, através desse consenso, deixou-se escrito para nós, em forma de codificação, que foi revisada diversas vezes até estar apurado o suficiente para vivermos aquilo como seres humanos. Já visto Entendeu como é a que diferença? Muito diferente. o próprio Kardec, né, Obrigado aí a oportunidade. uma das lutas dele foi com ela contra o catolicismo, né? Espada, aquela perseguição, aquela coisa toda. Deve-se assinalar também que quem comandava os estudos, né? A Igreja Católica. A mãe dele mandou ele para a Suíça para estudar numa outra escola, né? Pestalozzi. Ele não teve os primeiros estudos na Como é que Igreja é? Católica. Infância infeliz que a gente teve. Não, era a Um infância. atraso, né? Não, naquela época não era atraso. Na época não era. Era o melhor que nós. Hoje a gente vê que é um atraso, né? Melhor que nós precisávamos, né? Não é? É. A gente podia estar sabendo muito mais hoje. Oh, meu Deus. Tudo tem seu tempo. Mas tudo tem aprendizado, né? Toda essa questão aí, nós já estudamos aqui, ó, esse movimento, vamos fazer uma recapitulação? Aqui em Daniel 12, 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Nós já estudamos a profecia dos 1260 dias. Período em que a besta... já estudamos aqui no capítulo 13. Capítulo 13 aqui do Apocalipse. Vamos voltar aqui um pouquinho, para nós entendermos esse movimento aí. Ó. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Aqui está E mais à frente vai falar do nome do número, né? O número que é o 666. Vocês recordam disso que nós já estudamos aqui. E o número da besta, vocês recordam? 666. Os três títulos em latim do Papa, individualmente, somando os algarismos romanos, cada um dá 666. Certo? Não é o indivíduo que é o Papa hoje. Estamos falando de indivíduo, estamos falando de cargo, posto. Tá? Por quê? Porque isso aqui é profético, tá? Ó, vou voltar em Daniel. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Isso é Daniel. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, na simbologia, aqui, Emmanuel nos ajuda no livro A Caminho da Luz, cada mês 30 dias, 42 vezes 30, 1260. 260. Tá? Compreendido exatamente entre o ano 610
e 1870. 610, o que aconteceu em 610? Consolidação do papado. Certo? Oficialização do papado. 610. Pelo imperador romano Focas. 1870, os papas foram declarados infalíveis. 1260. Aqui que Daniel está falando aqui. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então ele está falando aqui de 30 anos a mais, tá? 1260 mais 30, 1290. Isso. Que vai bater aqui de 610 mais 1290, nós vamos bater no ano 1800 ou 1900, para ser mais exato. Movimento sionista judeu. Movimento sionista, tá? Criado aí. Aí ele continua. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Se nós somamos 670 mais 1335, sabe que número que dá? Eu já repeti aqui várias vezes. 1945. O que ocorreu em 1945? Libertação dos judeus do Holocausto. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Mas o ponto aqui, para o qual chama a atenção, vou voltar a falar da questão do ritual, é esse, vou repetir. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, porque com a instauração do papado, consolidou-se na igreja o sistema dos rituais, das compras de indulgência, do culto exterior, que representa que na prática a retirada do contínuo sacrifício. O que é contínuo sacrifício? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende por domar suas inclinações más e por sua transformação moral. Não é um sacrifício contínuo? Ou não é? É vencer a si mesmo. Né? Não é um sacrifício contínuo? É fácil? Vencer a si mesmo é... Então, esse trabalho de transformação interior, para o qual Jesus chamava a atenção, foi retirado do cristianismo pela lei do menor esforço. Olha, pessoal, não precisa de fazer tudo isso, basta observar os dogmas, os rituais da Santa Mãe, que é a igreja, pagar as taxas, pagar as indulgências, e está tudo certo. Vocês continuam as suas vidas normais, confessam uma vez por ano, os pecados são perdoados. Não é isso? O que acontece? Paulo já falava disso. Paulo já atacava, né? Atacava no bom sentido. Ele já falava para os seus aos fariseus acerca desse movimento. Capítulo 10 de Paulo, Epístola aos Hebreus. Vamos lá, estudar. Vamos entrar um pouquinho aqui em Paulo. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, o que Paulo está falando aqui? Que a lei é espíritas, amai-vos e instruí-vos. Os 10 mandamentos. A lei, ela tem a sombra dos bens futuros. É um negócio
tanto complexo de entender, porque aqui a lei está na letra, a letra é a lei. Então ela é a sombra dos bens futuros. Eu estou falando do quê? Tu vai que é difícil? Estou falando da conquista da virtude, que é a luz. Então, se nós somos espíritos repletos de imperfeições, certo? Temos que domar as inclinações más. Qual que é o código de conduta mais extraordinário que nós temos, que engloba tudo? Decálogo. Então, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Tem a sombra de uma riqueza futura que vamos herdar no mundo interior quando praticarmos. Quando praticarmos. Porque nós vamos vencer a nós mesmos, consequentemente desenvolver virtudes. E virtude significa equilíbrio, harmonia, serenidade, paz. Não é o melhor dos bens futuros? Se alguém propusesse para nós o prêmio da Mega Sena para trocar pelo que nós temos aprendido aqui na reunião de segunda-feira, quem trocaria? Alguém trocaria? Seria um atraso, né? Tem valor? Qual o valor de uma reunião mediúnica? De uma. É nesse móvel, né? Qual o valor de décadas de reunião mediúnica? Qual o valor da aprendizagem que nós temos feito com relação ao passado, de 2018 para cá? Qual o preço disso? Daí a importância do estudo. Tem preço? Antes trocaríamos. Só que a letra aqui tem a sombra do bem futuro. Amai uns aos outros como eu vos amei. Alguém aqui ama o próximo como Jesus amou? Então, para nós é a sombra. Nós ainda temos a sombra. Então é o bem futuro. Então, o contínuo sacrifício... Aí Paulo continua, né? Não continuei. Então Paulo vai dizer. Continua. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, porque o decálogo não te dá a imagem exata do que te aguarda. Porque é algo abstrato do mundo interior. Por isso que eles fizeram o bezerro de ouro. Por não conseguir compreender algo para além da aparência. Por isso. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os a que eles se chegam. Porque os judeus sacrificavam os bodes, as ovelhas, os pombos, todo ano. O que Paulo está dizendo aqui? Que isso não adianta. O ritual exterior não adianta, você está entendendo? É isso. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Certo? Todo ano eles voltam lá. E a vidinha rotineira da confusão continua. Uhum. O ano que vem nós vamos lá oferecer. Isso. Esse ano eu matei um pombo. Aí o ano que vem eu mato uma ovelha, né, cara? Depois um touro. Depois 10 touros. Para placar a consciência, certo? Então, aí o que Paulo diz? De outra maneira, vou repetir. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam
consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. É uma comemoração. O elemento passa o ano inteiro na confusão, na desordem, no desequilíbrio, no egoísmo, no orgulho, e ele vai lá no outro ano fazer a comemoração que vai fazer o sacrifício, fica lá contrito, não é isso? Pronto, Faz o esse é um sacrifício, resumido, né? depois volta para a vida normal, continua, vai repetir. Então ele está fazendo o quê, segundo Paulo? Comemorando o pecado. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha a reencarnação aí. Corpo me preparaste. Então, a igreja, o cristianismo, a partir do momento que os romanos foram tornando o cristianismo oficial, religião oficial do Estado, o cristianismo se transformou no quê? O catolicismo romano. Os deuses, as estátuas dos deuses, Marte, Júpiter, Minerva, tornaram as estátuas dos santos. Então você vai lá, faz o seu ritual, nós aqui respeitamos, não estamos atacando ninguém com isso. Nosso compromisso aqui é com a restauração do cristianismo. E os profetas anunciaram essas coisas, que essas coisas iriam acontecer. Eles anunciaram. E falaram, inclusive, com antecedência do número da besta. Está lá nos 3 títulos do Papa. Sinto muito, é verdade. O que eu posso fazer? É verdade. Porque o sistema foi distorcido. Então, o contínuo sacrifício foi retirado do cristianismo. Perceberam da visão de Daniel? Vamos repetir? Daniel 12. Vamos voltar lá em Daniel. Deixa eu achar aqui o Daniel. Depois de Ezequiel. Daniel 12. Desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Porque esse cargo aí do papado, o que representa o Papa? O representante supremo de Deus na Terra. Isso é uma abominação. Isso é uma abominação. Deus não tem representante supremo na Terra. Se teve um, foi Jesus, que Paulo definiu como sendo a perfeita imagem. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, capítulo 1. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas. Então, se teve um, poderia se dizer assim, eu sou o representante supremo de Deus na Terra, ele era Jesus, mas ele se disse isso? Não. Então, tudo isso para dizer para você que por isso que o Espiritismo é o Consolador prometido, que iria restabelecer todas as coisas, acrescentar o que Jesus não podia dizer. No próprio enunciado do Consolador, a reencarnação está presente. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Guiará quem? Vocês que estão me ouvindo aqui,
estarão de volta 2000 anos, daqui a 2000 anos depois, para escutar o Consolador, ou não é? É ou não é? Então a reencarnação está aí. Bonito, né? Extraordinário. Muito bem. Bem-aventurado. Adora a Deus, terminando aqui o versículo. Então a adoração adora a Deus. E essa adoração como um tributo íntimo à grandeza de Deus e não às pessoas. Mas só existe um jeito de adorar a Deus, que Jesus definiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Não é possível, porque o segundo enunciado aí, amar o próximo como a si mesmo, define o primeiro. Se você tiver que cortar um, é perigo cortar o primeiro, amar a Deus e permanecer com amor ao próximo, porque é o que está faltando no mundo, é o que é necessário. O amor ao próximo. É o que está faltando? Nossa Senhora. Quando nós dissemos aí que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo ninguém deve morrer de fome, o que está faltando? É o amor ao próximo? Quem quer fazer comentário antes da gente passar para o versículo 10? Está claro. Então é isso. Versículo 10. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E disse-me, vamos repetir aqui para nós comentarmos: não celes as palavras da profecia deste tempo. O selar aqui nós vamos entender como o sentido ou o propósito de delimitar o sentido numa linha técnica, exclusiva, sistemática de orientação. Por quê? Porque Pedro vai dizer que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A interpretação, ela se amplia ao infinito, o entendimento ao infinito. Evidentemente que a doutrina espírita traz as chaves de uma interpretação mais robusta, mais propositiva. Quais são as chaves? Imortalidade, reencarnação, vida futura. Sem essas três chaves, não é possível entender Apocalipse nem Escritura nenhuma. Sentido profundo. Vai haver muita contradição. Já dei um exemplo aqui da reencarnação. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele falava que aqueles mesmos espíritos que ouviam lá 2000 anos atrás estariam de volta no tempo do Consolador. É a ideia clara aí, reencarnação. Senão, muitos saem pela tangente dizendo que o Pentecostes foi o Consolador. Mas o Pentecostes não acrescentou nada ao que Jesus instruiu. E nem explicou nada do que Jesus falou. Foi só um movimento lá dos médiuns que eles falaram em línguas diferentes. O que foi acrescentado ali ao entendimento do que Jesus trouxe? Porque Jesus previu que ia ser distorcido, né? O Consolador vai restabelecer todas as coisas, que ele fala 3 vezes no Consolador. O Consolador vai restabelecer todas as coisas, nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito
e vos guiará em toda a verdade. Além de dizer o que ele não podia dizer, são 4 coisas. Se alguém me provar que lá no fenômeno do Pentecostes isso foi feito, eu mudo de opinião. Fala, Wander. Aquilo que ocorreu em Pentecostes, na era cristã já bem abalizada, foi um cumprimento do livro de Joel, capítulo 2, onde havia dito que aquela coisa aconteceria, como realmente aconteceu em Pentecostes, é um cumprimento. Que vossos filhos e filhas profetizarão. Isso. Mas isso também se aplica ao espiritismo, né? Sim. Com a eclosão da mediunidade. Sim, não quero dizer que aquele cumprimento de Pentecostes Sim. restringiu só Sim, aquilo, não, né? sim. Só estou acrescentando aqui para... Partiu dali para... Foi ampliando, né? Foi ampliando. Exatamente. Isso mesmo. Então não tem sentido. Agora alguém pode engendar um sofisma para explicar, mas isso não está de acordo com a lógica e o bom senso da... Não é? Porque quando os apóstolos perguntam na transfiguração, eles perguntam para Jesus, falam para Jesus que a profecia dizia que Elias viria primeiro, e Elias viveu 800 anos antes de Jesus, então os apóstolos tinham a convicção da reencarnação. E aí Jesus fala, em verdade vos digo que Elias já veio e fizeram com ele o que bem entenderam. Então os discípulos entenderam que ele lhes falava de João Batista. Então eles concluíram, está lá no Evangelho Mateus 17. Então eles tinham a noção clara da reencarnação, os apóstolos. Sabiam que existia a reencarnação. E aí Jesus ensinava. As profecias você só entende com a reencarnação. De fato, só com a reencarnação. Vamos em frente então. Não cede as palavras da profecia deste livro. Então, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Citamos aqui Pedro. E Paulo vai dizer também, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós conhecemos o que já praticamos. Nós conhecemos, temos o conhecimento. Então, se nós estamos no esforço pela transformação moral, buscando domar as inclinações más, nós conhecemos esse processo. Sabemos o quão é difícil, mas cada vitória que nós vamos tendo traz o galardão, que é o bem-estar daquela vitória. Nós conseguimos domar uma inclinação má, nós às vezes queremos dizer alguma coisa para alguém, conseguimos segurar e não dizer, depois a gente se sente bem. E outras vezes... Ainda bem que eu não falei. De outras vezes a gente não consegue fala, porque a gente ainda está no processo, em parte conhecendo, em parte profetizando. Até que a gente complete o quadro. A gente vai completar o quadro e aí se torna, quando nós nos tornarmos espíritos puros, seremos completistas. Vamos completar a transformação moral. Eliminamos a imperfeição. Aí vamos aumentar exponencialmente as virtudes ao infinito. A partir daí. Começaremos a entender Deus. Aí o que significa que a felicidade vai aumentar ao infinito também. Já imaginaram sentir felicidade num grau infinito? Que tende ao infinito? Para nós é algo... Parece ficção científica, não parece? Se tornar um espírito puro é atingir apenas o primeiro grau da escala evolutiva. Primeiro grau. A gente entra noutra escala do espírito puro, que não tem imperfeição. Vai só aumentar a perfeição.
engrandecer aquela perfeição que é a virtude conquistada. Não é pouca coisa, é? Até alcançar Jesus? Só quando a gente chegar lá onde Jesus está, ele já vai estar lá na frente. Evolução incessante. É verdade. Cheguei onde é que Jesus está. Nananina, não. Ele está lá na frente. Ele pode estar até com você aí, espacialmente, ele pode estar até junto de você, mas interiormente ele não está lá na frente. Cheguei até onde Jesus esteve. Por aí. Ele sempre vai estar na nossa frente, porque sempre tem espíritos que foram criados antes de nós, então Tá claro? Alguém quer acrescentar alguma coisa, amigos? Palavra aberta. O fenômeno dos... Como é que fala que você falou aí agora? Pentecostes. Do Pentecoste. Pentecoste. Pentecostes. Não, Pentecostes. Também não veio anunciar a mediunidade? Sim, já falamos. Ele falou, eu citei. Ele falou exatamente isso. Então a doutrina espírita é a ampliação do Pentecostes. Vamos colocar assim, que a mediunidade foi estabelecida. Clareamento. Tanto que na era dos profetas, coisas sobrenaturais quase não aconteciam. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Para nós não era sobrenatural. Sim. Mas no momento, no visual humano deles. A partir de Pentecostes, sim, ampliou mais os aspectos espirituais, sutis, Sim. do que antes até a era dos profetas. Sim. Quer dizer, por isso que ali a flora mediúnica afloriu-se muito mais a partir dele. Sim. Vamos lá. Porque próximo está o tempo. Aí nós podemos aqui falar algumas coisas interessantes aqui. O tempo varia para cada um de acordo com a adesão plena aos bons propósitos. Então varia. Então cada um de nós tem um tempo de evolução, tem um tempo de esforço, tem uma intensidade de entrega, isso varia, isso é individual. Mas o tempo que está próximo, nós podemos aqui, por exemplo, tempo da aferição, né? Porque o versículo 11 começa assim, ó, quem é injusto, faça injustiça. Então o tempo da aferição está próximo. O tempo da colheita está próximo. A separação do joio do trigo, os movimentos aí de banimento que estamos presenciando. E quem quiser estudar mais esse assunto, pode estudar também o Kardec trabalha na Gênesis capítulo 18, o sinal dos tempos, geração nova, a sociedade futura, e a ênfase que ele dá ali é que já está havendo um movimento de transmigração, substituição dos espíritos. À medida que vamos desencarnando, vamos sendo substituídos. E lá nesse capítulo ele chama atenção para o progresso moral, que foi feito até o presente, um progresso intelectual, mas que esse progresso intelectual não é capaz de tornar a humanidade feliz. Falta o progresso moral. Então é um capítulo que vale a pena nós estudarmos. É 18? Capítulo 18. Por exemplo, os itens 5, 6, 7, 18, 19, 21, 25. São itens muito importantes. Nós vemos ali Allan Kardec falando dessa necessidade. E o 26 também, o 26 fala da geração nova. Né? E tem aquele pensamento, aquela fala clássica de Kardec, que eu repito muito aqui. Para que na Terra os homens
sejam felizes, para que na Terra a humanidade seja feliz, é preciso que ela seja habitada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados. Então, para o mundo ser feliz, basta que todos nós, de fato, sejamos bons. Não precisamos ser superiores. Basta sermos bons. O mundo já vai ser feliz. Por isso é que Santo Agostinho, no capítulo 3, item 19, afirma que o mundo de regeneração já é o mundo ditoso. Você recorda? Vamos lá? Vou pegar aqui, ó. Capítulo 3 do Evangelho segundo. Deixa eu pegar a página aqui, porque esse aqui não tem o... Aqui em cima não tem o capítulo. Deixa eu ir lá no índice. 76. 76. Não. Não é. Certo. Faltava virar uma página. 19. Eliá, falando da terra. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e momentaneamente no estado inferior ao em que hoje se acha, era primitivo, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório, dar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então nós já vamos ser ditosos no mundo de regeneração. Longe. Está longe ainda. Porque só haverá espíritos bons. Pelo menos a grande maioria. Mas já esteve mais longe para nós. Agora está mais perto. É. Muito bem. Então, agora está mais perto, né? Muito bem. Próximo está o tempo, então, da nossa transformação, porque nós estamos estudando isso aqui, estamos estudando, então o tempo da transformação tem que estar próximo. A entrega tem que ser imediata. Sinceridade. Não tentar mascarar, não é? Mascarar as imperfeições. Porque não adianta tentar mascarar, porque os espíritos sabem quais elas são. Eles nos acompanham no dia a dia, sabem as nossas falhas, deficiências, que nós conseguimos, que nós não conseguimos. Não adianta tentar escamotear. Nós temos que ser sinceros. Olha, estou na luta, tem muito defeito, não estou conseguindo isso por enquanto. Na convivência com essa pessoa aqui, não estou conseguindo isso ainda, mas eu vou lutar para conseguir. Mas o coroamento só vai vir na próxima existência, provavelmente. E o versículo 11, que nós vamos iniciar na semana que vem. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Que Jesus nos abençoe e permita estarmos de volta.